Natan Yokoso, sejam todos bem-vindos. Hoje começa o nosso curso gratuito aqui no YouTube. Ó, então, já por causa disso, ó, faz o seguinte, olha, deixa o like, porque é um curso gratuito, tem começo, meio e fim, uma ordem. Se inscreve para não perder nenhum vídeo, porque é o seguinte, o curso aqui é gratuito, mas ele é um conteúdo perecível. Essa primeira aula de hoje vai ficar de hoje até a próxima sexta. Na próxima sexta eu vou lançar a segunda aula, e vai ser a ordem, vai ser na sequência. Na outra semana, a terceira aula. E aí, a segunda aula sai do ar. Você tem uma semana para assistir às aulas, certo? Mas uma semana é o suficiente para você aprender todo o conteúdo que eu vou te passar. Por isso é importante você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aí você é notificado e não perde uma semana o conteúdo, né? Porque já pensou? Ficar, perdi o conteúdo da semana passada e agora? Aí chega lá na frente, você não vai entender uma coisa que já foi explicada, tá certo? Então essa foi a maneira que eu encontrei para conseguir disponibilizar para você de uma maneira sequencial, organizada, o japonês. E nós vamos começar do básico, tá certo? Nós vamos começar do básico. Então, a aula de hoje é bem básica mesmo, mas cai para dentro. Se você já sabe um pouco de japonês, vê se é realmente como você sabia, se tinha ensinado direitinho ou não. Se você está começando agora, curte essa aula, pega o caderno, anota, vamos cair para dentro, vamos destravar o japonês, gente, tá certo? Então vamos lá. Ah, antes de tudo, né? Se você não me conhece, meu nome é Felipe, eu passei 31 anos no Japão, saí do absoluto zero do japonês e me tornei fluente nessa língua. E agora eu estou, de alguma maneira, tentando compartilhar isso com vocês. No tempo todo que eu vivi lá, eu ajudava os meus amigos, os meus colegas em tradução na fábrica, no hospital, em vários locais. E agora que eu voltei para o Brasil, eu achei que essa é uma maneira interessante de compartilhar com você, seja esteja no Japão, esteja no Brasil, o conhecimento que eu adquiri com o tempo da língua japonesa. Nós vamos fazer isso a partir de agora, tá certo? Então vamos lá, vinhetando, e depois nós vamos para o editor de texto aprender a primeira aula, tá, desse curso aqui, tá? Gratuito, na faixa, tá? Muito bem, nós vamos aprender primeiro de tudo isso daqui. E vou logo falando, nós vamos aprender aqui muitas vezes por estrutura gramatical, que é um modelo de uma frase que tem certos elementos dentro dessa frase que são sempre os mesmos. E alguns elementos que mudam de acordo com as circunstâncias que você está vivendo, de acordo com aquilo que você quer falar, de acordo com a sua intenção. Mas o modelo, a base é a mesma. Aí você só troca algumas palavras, algumas expressões continuam a mesma, e você consegue se comunicar com o japonês em japonês, tá certo? E a primeira delas é essa daqui. Alguma coisa, quando tem essas três cobrinhas é alguma coisa, a partícula wa está escrito ha, se você sabe ler o hiragana está escrito ha, mas quando ela é uma partícula se lê wa, mais alguma coisa e mais uma finalização, que nós chamamos, eu chamo de desinência, né? E outros chamam de verbo auxiliar, outros chamam de cópula, mas eu chamo de desinência e com o decorrer desse curso você vai aprender o porquê eu chamo isso de desinência. Mas é uma finalização, uma desinência que indica que tudo isso que foi escrito aqui na frente é uma afirmação. Tá certo? É uma afirmação. Por isso que quando a gente vai traduzir, a gente traduz pelo verbo ser no presente. O verbo ser em português é irregular, então o presente do verbo ser é. Não, não sei qual a regra gramatical que eles usam para fazer essa conjugação, mas é um verbo irregular, então não tem regra. Não tem regra, tá certo? Quando que a gente pode usar essa estrutura gramatical? Uma das maneiras ou uma das ocasiões é quando a gente apresenta. Se apresenta ou apresenta aos outros. A gente fala aqui, esse cidadão é isso. Vamos ver? Dois exemplos aqui, ó. Watashi wa Suzuki desu. Watashi wa Suzuki desu. Watashi é eu,
Suzuki é o nome, meu sobrenome, que na verdade eu sou Kawakami. Se eu fosse me apresentar para vocês, eu diria Watashi wa Kawakami desu. Se você chama Ito, que mais? Tanaka, é só trocar, né? Watashi wa Tanaka desu, Watashi wa Ito desu. E assim por diante, né? Nós podemos apresentar outras pessoas também. Olha esse exemplo aqui embaixo. Kare wa Tomo desu. Kare wa Tomo desu. Tomo é um jeito japonês de dizer tom, que vem do inglês. Então, Kare é ele, então ele é Tomo. Ele poderia ser, sei lá, Susumu. Kare wa Susumu desu. Kare wa Rodrigo desu. Kare wa Carolina desu. Enfim, aí você coloca o nome que for de acordo com a sua situação. Que outras situações a gente pode usar essa mesma estrutura gramatical aqui? Vamos ver. Para dar mais informações sobre você mesmo e outras pessoas, né? Então agora a gente não quer mais apenas dizer o nosso nome, nós queremos dar mais apresentações ou mais informações. Por exemplo, isso serve tanto para nós como para os outros, né? Nós sabemos que o tom ou tomo é americano. Então como que nós falamos isso? Tomo-san wa America-jin desu. Mais uma vez. Tomo-san wa America-jin desu. Ou seja, o Tomo é americano. Então, e é muito fácil, até é uma regra aqui que eu quero que você aprenda, né? A gente coloca o nome do país, América, e depois Jin, com esse kanji. E aí ele vira americano. A gente faz isso com todos os países. Deutsche é Alemanha. Deutschjin é alemão. Brasil é Brasil. Brasilzin é brasileiro. Canadá é Canadá. Canadajin é canadense. E assim por diante. Tá certo? Grava aí, grava aí. Outro exemplo. Watashi wa Nihonjin desu. Tá vendo? Nihon é Japão, Nihonjin é japonês. Eu sou japonês. Percebeu? Está sempre vermelho aquilo que não muda dentro dessa estrutura. E aí a gente só vai trocando. É tipo cabeça, né? Tipo Lego. Tipo Lego. Tipo Lego é ótimo, né? Mais alguns exemplos aqui, ó. Kanojo wa isha desu. Kanojo é ela, né? Nós vimos que kare é ele. Kanojo é ela. Kanojo wa isha desu. Isha é médico. Né? No caso, como é ela, fica ela é médica. Tá certo? Muito bem? Outro exemplo aqui, ó. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Como vocês sabem, watashi é eu. O japonês faz assim, ó. O japonês não faz eu apontando para o peito, ele faz eu apontando para o nariz. Costume do Japão. É assim mesmo. Gakusei é estudante. Inclusive, essa letra aqui, ou esse kanji sozinho, significa escola, né? Gakusei é estudante da escola, tá certo? Ok? Mas aí a gente pode usar essa mesma estrutura para dizer mais coisas. Por exemplo, a gente pode informar a idade, né? A idade, nossa idade, né? Um exemplo aqui, ó. Riza-san wa 23 sai desu. Riza-san wa 23 sai desu. Ou seja, a Lisa tem 23 anos, né? Tá vendo que essa letra é bem difícil, né? Ler sai, que é a idade da pessoa. No Japão tem os numerais, as formas de contar os números, né? Quando é anos, é sai. Quando é coisa fina, é mai. E assim por diante, tá? Com o tempo, nas próximas aulas nós vamos aprender algumas delas, tá? Mas eu quero que você saiba agora que tem essa forma de contar e forma de dizer as coisas no que diz respeito aos números em japonês. Cada coisa se diz de uma maneira, tá certo? E, no caso de idade, é sai. Niju-san sai. Aqui também tem um outro exemplo. Boku wa 35 sai desu. Ô, Felipe! Ai, por que esse sai aqui é diferente desse sai aqui? Esse daqui de baixo é tão mais simples, não é?
Eu concordo com você. E acho que eles devem ter inventado ou colocado essa letra aqui porque realmente é mais simples. Tá certo? São coisas que acontecem dentro do desenvolvimento de uma língua. Mas os dois servem para a mesma coisa, para indicar a idade da pessoa. A propósito, eu não tenho só 35 anos, tá? Apesar de meu corpício ser de 32, olha só, perdi. O pessoal foi embora da aula. E agora? Estou olhando aqui para minha secretária. Olhando para minha secretária aqui, ó. Perdi meus alunos. Eles pararam o vídeo agora tudo. Ninguém mais está aqui, ó. Ninguém mais. E agora, oh my God! Nakuyo! Ah, e se você continuou comigo, vamos para a próxima. Até aqui, a gente viu como que a gente pode dizer que as coisas são, que uma coisa é outra coisa. Agora nós vamos negar tudo isso. Nós vamos falar que uma coisa não é. Não é. Não precisa exagerar, não precisa exagerar. Vamos lá. Essa é a estrutura gramatical, tá? Então, as três cobrinhas aqui, vamos lá para o parte, né? As três cobrinhas é alguma coisa, partícula o a, alguma coisa. Aí tem duas maneiras de negar, tá? Tem uma maneira um pouco mais formal e uma um pouquinho mais informal, tá certo? A informal é jarimasen. Jarimasen. Não é jarimasen. E a mais formal é dewarimasen. Dewarimasen. Qual das duas eu uso? Tanto faz. As duas representam a mesma coisa. Só que uma é um pouquinho mais informal, a outra é mais formal. Então, quando você estiver falando com alguém que exige respeito, e no japonês isso tem muito, né? Que você precisa se portar e falar de uma maneira correta com alguém que é acima de você, então você usa essa aqui que está destacada, de arimasen. Mas se for com seu amigo, pode ser jarimasen mesmo, inclusive pode ser até mais informal, pode ser janai. Janai é a mesma coisa, tá? Mas com o decorrer da aula nós vamos ver a diferença entre as maneiras formais e as informais. No decorrer do curso nós vamos ver essas diferenças, tá? Já perdi mais metade dos alunos aqui, ó, depois dessa gaguejada aqui. Gaguejada. Tá querendo colocar muita energia na aula já? Ok? Exemplos. Exemplos. Tomo-san wa Chugokujin jarimasen. Tomo-san wa Chugokujin jarimasen. Tomo-san é o nome da pessoa, inclusive o san aqui é um pronome de tratamento, né? Equivalente ao senhor em português, né? O senhor Tomo. Chugoku é China. Então, lembra daquele exemplo lá de cima? Quando a gente coloca o jin depois, chinês. Chugoku, Chugokujin. Jarimasen. Não é? Não é. Ele não é chinês. Aqui é a tradução, né? O Tomo não é chinês. Mais um exemplo. Watashi wa shufu de wa arimasen. Watashi wa shufu de wa arimasen. O que é shufu? Shufu. Shufu são aquelas mulheres benditas que sempre fazem parte da nossa vida, a vulga dona de casa, que faz a nossa comida, que lava a nossa roupa. Que drama, né? Chupa é aquela pessoa que fica em casa e faz as tarefas domésticas, tá certo? No caso, em japonês, é só no feminino, tá certo? Shufu é dona de casa. Então, eu não sou dona de casa, é a tradução dessa frase, tá certo? Mas a gente precisa valorizar o trabalho das donas de casa, né? Nossa mãe, nossa esposa, até em algumas ocasiões a nossa filha, nossa avó, enfim, porque o trabalho de casa não acaba, tá certo? Então nós já vimos como nós falamos que uma coisa é alguma coisa e que alguma coisa não é alguma coisa. Agora vamos prosseguindo, vamos tipo fazer uma conversa tipo perguntas e respostas, né? Como que a gente faz quando a gente quer perguntar se alguma coisa é ou não aquilo? É aquilo mesmo? E aí a gente vai responder. Se perguntar para a gente, vai responder sim, é, ou não, não é. Tá certo? Ou então a gente pergunta alguma coisa e a pessoa vai responder sim, é, ou não, não é.
Então a gente precisa saber, precisa entender tudo isso. Para a pergunta, aqui ó, é igualzinho a lá de cima, a primeira, só coloca esse daqui, ó, esse K aqui no final. Esse K, eu vou logo te explicando, é uma partícula que no final da frase, ela pode ser usada em outras, no meio da frase, mas ela tem uma função um pouco diferente, tá? Mas quando ela é usada no final da frase, ela indica que tudo isso que vem aqui antes é uma pergunta. Então a gente costuma dizer que é a partícula da dúvida ou a partícula da pergunta, tá certo? Não é a única função dessa partícula, tá certo? O que são partículas? Se você não sabe o que são partículas, Felipe, partículas são palavras que só tem no japonês. É uma classificação gramatical que não existe no português. No português tem substantivo, tem preposição, tem verbo, tem adjetivo. No japonês tem substantivo, tem adjetivo, não tem preposição, mas tem a partícula. Tem a partícula. Então, né? Então não tem no português. Não tem no português, não tem como a gente comparar. Mas elas, inclusive, essa daqui é uma outra partícula, tá? Elas têm, como que a gente pode dizer? Tem a função de definir, ó, olha só o que eu vou falar agora, hein? Tem a função de definir qual é a função da palavra anterior. Ah, meu Deus, explica isso. Esse lá indica a função dessa palavra. Essa é a função dela, de indicar a função dessa palavra de baixo. E esse K tem a função de indicar a função da frase inteira. Tá certo? Então, eles. No japonês, a gente não só joga as palavras, né? A gente joga as palavras com as partículas. Ah, isso daqui significa o sujeito. Ah, isso daqui é um adjetivo. Ah, isso daqui é uma pergunta. Porque a gente olha, bate usando na partícula, aí você entende o que está falando, tá certo? Então, explicado de forma simples, é assim. Existem muitas partículas no japonês? Existe um pouquinho, tá? Existe um pouquinho. Mas vamos por partes, não se apavore, meu pequeno nihongoso, tá? Se eu for te ensinar tudo de uma vez só, você vai se afogar. Esse meu barulho de afogamento, eu já perdi mais metade da metade dos alunos que eu tinha perdido com a brincadeira lá em cima. E agora? Tô enrolando demais, né? E quando a gente vai concordar com essa pergunta, a gente responde hi. Aí no meio tem umas coisas que a gente coloca de acordo com a pergunta que é feita. E se é não, é IE. E aqui no final a gente nega, né? Aqui a gente afirma e aqui a gente nega, tá certo? Então vamos lá. Agora é perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Tá, vamos lá. Então vamos lá. Vamos supor. Essa pergunta aqui, ó. Suzuki-san wa nihonjin desu ka? Suzuki-san wa nihonjin desu ka? O que eu estou perguntando? Estou perguntando se o senhor Suzuki é japonês. Ele é japonês? Será que ele é japonês? Suzuki-san wa nihonjin desu ka? Aí o Suzuki me responde, ou outra pessoa me responde. Hai, nihonjin desu. Sim, ele é japonês. Tá vendo? Eu perguntei nihonjin desu ka? Ele me respondeu nihonjin desu. Ou seja, é japonês. Então ele aproveita esse elemento da minha pergunta e repete na resposta. E ele usou esse hai aqui, ó. Esse hai significa o quê? Sim, não. O hai significa que ele concorda com essa parte da frase. Porque nós vimos que o des é uma desinência de afirmação, por isso que a gente traduz como é. Então ele concorda. Nihonjin desu. Concordo, hai. Só que a gente coloca o K para dizer que é uma pergunta para ele. Então ele concorda com essa pergunta, com o teor dessa pergunta e repete. Hai, nihonjin desu. Certo? Vamos ver um outro exemplo agora, negando, tá? Tom-san wa kaishain desu ka? Tom-san wa kaishain desu ka? Kaishain? Ah, ótimo, é isso aqui, ó. Caixa. Caixa. Caixa é em português, né? Caixa. Caixa. Tá? Presta atenção na pronúncia. Caixa é português. Você pega até uma caixa aqui, ó.
uma caixa de sapato aqui que eu tenho aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem até uma marquinha boa aqui, né? Que eu uso para colocar microfone de lapela, fone de ouvido, papelzinho, para não ficar muito perdido aqui no meu serviço, né? Isso é caixa. Agora, isso aqui é caixa. Caixaim. Caixa é empresa. Caixa é empresa. E é membro, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, Chaim é membro efetivo da empresa, né? E Caixaim é como dizer, nós podemos dizer, Chaim é a abreviação de Caixaim, tá? Chaim é membro efetivo da empresa, mas é a abreviação de Caixaim. Caixaim é o termo inteiro. E Chaim. E os dois significam a mesma coisa que é membro efetivo, não é? Trabalhador temporário, bico, arubaito, quem está no Japão sabe o que é isso, tá certo? Então eu estou perguntando se o Tomo-san, que é um estrangeiro, é o funcionário empregado da empresa, né? Tomo-san lá, Kaishain desu ka? Só que ele não é. Então ali o meu chefe, o meu alguma coisa cho, né? Pode ser kakaricho, kacho, bucho, né? Tem muito isso, né? Quem mora no Japão sabe, né? Então ele me responde, não, não é. Então aí ele fala isso aqui, ó, que ele discorda dessa afirmação que eu fiz, tá? Ele discorda dessa afirmação. Não. Kaishain de arimasen, ou kaishain janai, ou kaishain de arimasen, tanto faz, tá? Só muda a formalidade, tá? Mas aqui no exemplo tá kaishain de arimasen, ou seja, não, ele não é funcionário, não é empregado da empresa, tá bom? Então, essa é a tradução. Então, nós aprendemos a fazer pergunta usando praticamente a mesma estrutura que nós temos lá em cima, né? Lá em cima. Só coloca o K no final, aí o japonês se toca. Isso é uma pergunta. Ele estava me perguntando, eu vou responder. Eita, nós. Só que ele não pensa tudo isso, não. Ele responde naturalmente. Tá? E tem a resposta positiva, que é concordando com o Rai, e tem a resposta negativa, que é discordando da sua pergunta, que é o IE, tá? Tem dois I mais um E. IE, tá? IE. Porque IE, só com um I e um E é casa em japonês, tá? Então tem que ser IE. Prolonga esse I para evitar confusão, tá? Ok? Fazemos aqui. Eita, nós, isso daqui é partícula, né? Falar em partícula, nós vemos outra. Só que essa daqui é fácil, é partícula mo. Que na maioria das vezes, tipo 99, não, 99% não, porque tem algumas vezes que ele é usado de uma maneira diferente, tá? Mas a maioria das vezes, quando ele está solto assim, ele pode ser usado como também, tá? Em que situações ele pode ser usado como também? Quando ele entra, por exemplo, aqui, ó, no lugar do wa, no lugar do wa. Então ele pode ser usado como também. Então, pode perceber aqui, ó, que aqui em cima, em algum lugar, a gente falou que alguém era japonês, né? Ó, deixa eu ver. Aqui, ó, né? Watashi wa Nihonjin desu, usando essa estrutura gramatical. Só que se a gente trocasse aqui por mo, aí tudo certo também. Só que o exemplo está lá embaixo. Então vamos ver aqui embaixo, ó. Tanaka-san mo Nihonjin desu. Tanaka-san mo Nihonjin desu. A gente poderia falar Tanaka-san wa Nihonjin desu e Tanaka-san mo Nihonjin desu. Qual que é a diferença? É que em uma frase a gente está falando que o Tanaka é japonês, o senhor Tanaka é japonês, e na outra frase a gente está falando que o senhor Tanaka também é japonês. Portanto, se a gente usa o mo assim no lugar do wa, é o sentido de também. Então, Tanaka-san também é japonês. Outro exemplo. Isso para negativa também vale, como diz aqui, ó. Lisa-san mo shufu de wa arimasen. A senhora Lisa, Orissa, né? Também não é dona de casa. Também não é. Então, esse mo serve tanto para negativa como para positiva, tá certo? Aprendeu? Essa é fácil, partícula fácil. Nessa situação, é só trocar por também, tá tudo certo. E por último, nós vamos ver duas perguntas
em duas formalidades diferentes que significam a mesma coisa e as respectivas respostas. A pergunta é: Anukata wa donata desu ka? E Anohito wa dare desu ka? As duas é a mesma coisa. Quem que é aquela pessoa? Só que essa primeira pergunta aqui está bem mais formal, bem mais polida. Tipo assim, quem é aquele senhor? E o outro, né? Anohito wa dare desu ka? Quem é aquele moleque ali? Quem que é aquele cidadão ali? Certo? Nesse nível de formalidade. Não é falta de respeito assim no japonês, né? Mas é nível de formalidade, né? Uma pessoa que você não tem tanta intimidade, você é mais formal, e isso acontece no português também, na nossa cultura, então a gente fala de uma maneira mais respeitosa. E aqui a gente fala de uma maneira normal, aceita entre amigos. E aí a gente tem a maneira de responder alguma coisa sandes, que a gente diz o nome dele, ou quando a gente quer dizer alguma coisa sobre as informações dele, a gente coloca essa estrutura gramatical que eu vou explicar quando ela vier aqui no exemplo, tá certo? Inclusive, o uso desse no aqui. Vamos lá. Anukata wa donata desu ka? Ou seja, quem é aquela pessoa, de uma maneira bem formal. Anukata wa donata desu ka? Tá? Então, kata é pessoa, anukata é aquela pessoa, mas de uma maneira bem formal. Donata é quem e desu ka é a finalização para a pergunta, tá? Formado da desinência des e da partícula k, juntando desu ka, uma pergunta formal. Então vamos lá? Yamada-san desu. Shimibyoi no isha desu. Certo? Então a gente primeiro falou o nome dele, Yamada-san desu. Ele é o Yamada. O que ele é? Shiminbyoi no isha desu. Muito bem. O que é Shiminbyoi, né? Shimin é municipal, né? Tanto é que não vou ensinar num nível tão iniciante aqui o significado dos kanjis dessas letras uma por uma. Mas Shimin é municipal e Byoin é hospital, hospital municipal. Isha, a gente já viu lá em cima que Isha significa médico. Então, Yamada-san, ele é médico do hospital municipal. E Shimin-byoin é uma coisa que tem bastante lá no Japão, né? Shimin-byoin. Toda cidade tem seu hospital municipal, que é, como se diz assim, feito pelo governo, bom atendimento, né? E geralmente são os maiores hospitais da cidade. Então, uma pessoa, quando é um médico do hospital municipal, é porque é um médico bem requisitado lá no Japão, correto? Agora vamos para a parte informal das coisas. Anohito adare desu ka? Quem é aquela pessoa? Quem é aquela pessoa? Ainda está mais formal, mas é a mesma coisa. Kento-san desu. Ele é o Kento. Ou melhor dizendo, Osaka Daigaku no Gakusei desu. Osaka Daigaku no Gakusei desu. Muito bem. Osaka Daigaku, Daigaku é faculdade. E faculdade, e Osaka é o nome de uma cidade. Na verdade, é a segunda maior cidade do Japão. Então, quer dizer que é a faculdade ou universidade de Osaka. E Gakusei é estudante. Estudante. Então, ele é o estudante da Universidade de Osaka. Disse que ia falar sobre o no aqui, né? Esse no aqui e esse no aqui. Qual que é a função? Opa, vocês não estão vendo aqui, né? E a função desse no. Qual que é a função desses dois no dentro da frase? Mais uma vez, é uma partícula. Essa partícula tem basicamente duas funções. Nesse caso aqui, tá? A função que ele exerce é ligar dois adjetivos. Ligar dois adjetivos. No português, muitas vezes é feita por essas palavras. Da, do, de. Por quê? Porque isso, estudante, é um substantivo, é o nome que se dá à pessoa que estuda. E universidade é um outro substantivo, é o nome que se dá a um prédio, a um local que ensina, que ministra ensino superior. Dois substantivos, que são o nome das coisas. Então a gente liga por meio do da aqui.
No japonês, essa ligação acontece por meio do no, a partícula no, que uma das funções dela, uma tem outras, é fazer a ligação entre dois substantivos. Dois substantivos. Estudante da universidade, tá certo? Aqui em cima também é a mesma coisa. Nós temos Shiminbyoin, que é um substantivo, é o nome dado àquele hospital financiado pelo governo lá no Japão, que geralmente fica no centro da cidade, e médico. Médico é um nome que se dá ao profissional que ministra a medicina, que exerce a medicina. Então é um outro substantivo. Para ligar esses dois substantivos, nós precisamos da partícula no. Ligar um substantivo com outro, e aqui é feito em português por meio dessa palavrinha, dessa preposição, né? Preposição mais artigo, tá? Preposição mais artigo. Não quero entrar muito no mérito da gramática portuguesa, da língua portuguesa, tá? Certo? Mas é feito pelo do, e em japonês é feito pelo no. Mais uma vez, ligando médico com hospital, que são dois substantivos, tá? Quando liga dois substantivos, a gente faz por meio da partícula no. Então vamos voltar aqui, que eu quero ficar agora de tela cheia. E não vamos fazer. Opa! Opa, 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 opa. Deu bug, deu bug, deu bug, deu bug, deu bug. Mas eu tava aqui, ó. Gostaram da aula? Aplausos pra aula, né? Era para sair, mas não era para sair agora. Esses aplausos eram para sair, mas não era para sair agora. Mas já que saiu, então a gente manda elas, né? Para dentro, né? Fazer uma recapitulação. Nós vimos algumas estruturas gramaticais. Nós vimos uma estrutura gramatical para dizer que alguma coisa é algo, ou algo é alguma coisa, por assim dizer. Tá? A gente pode usar isso para apresentar as pessoas, para dar informações a respeito das pessoas, para dizer que aquilo é uma mesa, para dizer que aquilo que tem lá em cima é o céu, para dizer que isso que tem aqui embaixo é o chão, enfim. O uso para essa estrutura é muito amplo, tanto é que ela é a primeira a ser usada. Como variação disso, a gente aprendeu também a dizer que uma coisa não é alguma coisa. A gente pode dizer isso, ou usar isso para dizer que aquilo que tem lá em cima não é o chão. Isso aqui que tem embaixo não é o céu. É claro, é evidente que sim, eu dei um exemplo muito bom, mas também a aplicação para esse tipo de frase são inúmeras, né? Lembra? Já, janai, jarimasen, dewarimasen. E aprendemos a fazer algumas perguntas e responder essas perguntas usando a partícula K. Vimos também um pouco da partícula mo, nós vimos um pouco da partícula no. Quanta coisa que nós aprendemos em meia hora! Olha só quanta coisa! E esse cara aí tá só fazendo graça na minha frente em vez de ensinar o japonês. Puxa vida. Se a aula começou com 10 alunos, eu perdi 5 na metade, perdi mais 2 depois da outra gracinha, e os 3 que estavam comigo agora já me abandonou, não tem mais ninguém. Tá certo? Mas se tiver alguém aí, olha, não esquece, não esquece, né? Não esquece, né? Dá um like, isso ajuda a ampliar, se inscreve e ativa as notificações para ser notificado, para não perder nenhuma aula, elas vão ficar por uma semana, não mais, nem um dia mais, nem um dia menos, dentro desse canal do YouTube, tá certo? Aí acompanhar é contigo. Mas eu estou fazendo a minha parte para fazer você se destravar ou destravar o seu japonês. Faça a sua e tamo junto nessa. Então, até semana que vem com a aula 2, nível iniciante. E mata né? O que nós fazemos? Nós estamos juntos, nós vamos vinhetar.